Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Romanos 11, verso 33 ao verso 36. Vamos fazer o seguinte, o verso 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e as vocações e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vamos juntos? 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos, esse é uma daquelas passagens das Escrituras que nos deixam boquiabertos. É uma daquelas passagens das Escrituras que nos deixam em choque. Alguns diriam em parafuso. É assustadora a forma como o apóstolo Paulo vai descrevendo não só esse trecho, mas todo o desenrolar de Romanos. Ao longo dos primeiros capítulos, dos 11 capítulos desta carta, e mais particularmente o capítulo 9, o capítulo 11, Paulo tem aqui nos conduzido ao pico mais alto da montanha, a montanha teológica da salvação, revelada nas Escrituras. Nós estamos aqui no pináculo, no momento em que pode, de certa forma, causar em nós vertigens diante da altura em que nós estamos. Pouco a pouco nós temos subido na nossa compreensão do Evangelho, em nosso entendimento do plano de salvação que Deus projetou para resgatar pecadores culpáveis, mantendo intacta a sua justiça. Estamos aqui na plenitude. Estamos aqui no ponto mais alto da montanha. E tudo isso, irmãos, pode ser observado através daquilo que Cristo fez, da sua obra, da obra no nosso bendito e glorioso Senhor e Salvador. Até, irmãos, que finalmente cheguemos ao topo do Everest bíblico, estes versos, de onde podemos contemplar o vai e vem das ondas da graça, chacoalhando-nos de um lado para o outro. Como vimos na semana passada, na exposição do nosso irmão Vitor. As águas batendo na muralha da incredulidade da nação de Israel.
e banhando também as costas dos gentios. E depois, através deles, retornando para Israel de novo. Como ondas em séries impetuosas, evidenciando para nós, os escolhidos, em especial, as batidas constantes de um mar revolto da graça do nosso Deus, até nos deixar assustados. O versículo 32, novamente, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. É assim Deus trabalhando. E é assim que o apóstolo Paulo vem manifestando a graça do nosso Deus, não só do capítulo 9 ao 11 de Romanos, bem como em toda a carta, evidenciando aquele que é o poder de Deus. A dinamite de Deus. A bomba de Deus que explode o coração empedrificado e coloca no coração do homem um coração de carne que pulsa. Mas reparem aqui que o apóstolo Paulo não vai tratar isso de forma fria, gélida, como muitos teólogos tratam. Paulo não é aqui um teólogo frio, escrevendo um tratado doutrinado para exibir o formidável intelecto dele, as suas extraordinárias compreensões das doutrinas do Evangelho, de modo frio. Não temos isso. Paulo não é um teólogo frio. Paulo, com certeza, era das mentes mais brilhantes da sua época, e isso é reconhecido também por incrédulos. Mas ele aqui, irmãos, este homem, ele tinha um coração grande, tão grande quanto a sua mente é grande, desenvolvida. E a chegar às alturas, a estas alturas, em sua explicação do Evangelho, ele não pode, em hipótese alguma, fazer outra coisa senão prostrar-se diante de Deus em adoração, prostrar-se diante da infinita sabedoria de Deus e reverenciá-lo, com um coração em êxtase, com um coração vibrante, pulsante. É assim que Paulo vai tratar esses textos. Esse texto é como uma dobradiça, onde o apóstolo Paulo vem expondo um conteúdo doutrinário e no final ele vai dar real sentido a tudo aquilo que está impregnado no seu coração e na sua alma. Depois daqui, então, Paulo apresenta Romanos 12, em diante, um conteúdo prático de como essas verdades gloriosas do Evangelho de Cristo deve ressoar no nosso coração e na nossa alma. Em Romanos 16, verso 22, você vai ver que o apóstolo Paulo não escreveu esta carta a próprio punho, com a sua própria mão. Ele usava um amanuense, um escriba, um secretário, alguém chamado Tércio. E agora, então, fica fácil a gente imaginar o que é que estava acontecendo na mente e no coração do apóstolo Paulo, enquanto ele dita essas coisas e Tércio vai escrevendo. Ele narra, escreve, Tércio, registra isso, registra essa verdade, e agora ele começa de pé a louvar ao Senhor, e cheio de espanto, com o coração tomado de gratidão, pulsando, vibrante, pela profundidade daquilo que ele havia revelado, daquilo que lhe foi permitido revelar nas Escrituras. O que temos aqui, ó profundidade, não é um gesto ou um tom aqui de lamento,
mas de alguém que está estupefato pela grandeza, a glória e a majestade daquilo que ele reconheceu em Cristo e que acabara de registrar em todo o livro de Romanos até aqui. Ó profundidade, diz o apóstolo Paulo. Em outras palavras, irmãos, a teologia, a verdadeira teologia produz no coração do apóstolo Paulo uma adoração não rasa, não superficial, mas algo profundo. A verdadeira adoração surge aqui do coração teológico do apóstolo Paulo. Algo que nós chamamos aqui de doxologia, da teologia da glória de Deus, que nos conduz à verdadeira adoração. Não é apenas, nós não temos aqui apenas um recurso literário para chamar a atenção dos ouvintes, mas nós temos aqui um coração em fogo, em flamo, do apóstolo Paulo. Irmãos, eu, como pastor, tenho plena convicção de que a pregação da palavra do Senhor é o elemento central do culto. Foi dito isto pelo Vinícius aqui. De fato, chegamos ao ponto auge do culto, da adoração, da celebração. O ponto mais importante do culto não é quando nós falamos com Deus, mas quando Deus fala conosco. A pregação do Evangelho. No entanto, como pastor, não posso me dar o luxo de vir aqui e apenas transmitir conteúdos, sem que o meu coração mesmo não vibre com essas verdades gloriosas, sem que o coração do pastor seja inflamado pela glória, a doxologia do nosso Deus. Paulo está assim aqui. O coração do apóstolo é um coração de um homem adorador, não um mero teólogo, mas um adorador. E todos nós estamos e devemos estar juntos ao apóstolo Paulo. Que se a gente prega como quem louva e adora o Senhor, sentado ouvindo também, devemos ouvir com adoração e doxologia. Devemos ouvir com a expectativa da glória do nosso Deus. Não podemos pregar o Evangelho sem isso. Não podemos ouvir, Amanda, o Evangelho sem esta certeza. Não podemos simplesmente nos reunir para apenas ouvir a pregação. Um bom discurso, um cara eloquente, senão com o propósito de ouvir para a glória de Deus. Paulo está aqui compondo, irmãos, um hino de louvor ao nosso Deus. A alma do apóstolo está presente. Está nas penas de Tárcio. E Paulo então compõe esse hino de louvor, que pode ser dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe é uma exclamação de espanto diante da insondável sabedoria de Deus no verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade! A ideia de profundidade aqui é a ideia do inconcebível, do que está além do alcance da nossa compreensão. A ideia de algo que está nas profundezas, distante. Desculpe a redundância. Paulo está falando de uma profundidade profunda. Paulo não está falando da altura, mas da profundidade, como de alguém que está no topo da montanha, olhando para baixo e não vê o fundo. Aliás, não tem o que se ver,
não têm fundo. As riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus não têm limites. Trata-se de uma sabedoria infinita, que repousa em um conhecimento infinito. Sabemos que o homem pode ter conhecimento, mas pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E não é disso que estamos falando aqui. A sabedoria, irmãos, é o que fazemos com a informação. E o mundo está cheio de teóricos. Eles sabem a resposta correta para quase tudo, mas não conseguem lidar com seus problemas de modo prático. Ou seja, conhece, mas não tem a sabedoria. São inteligentes, mas não são sábios. E esse, eu digo mais uma vez, não é o caso do nosso Deus. O nosso Deus sabe de tudo e sabe o que faz com aquilo que Ele sabe. Ele sabe como agir com o que sabe. Seu conhecimento, a sua sabedoria são ilimitados. Nosso Deus conhece todas as possibilidades, todas as eventualidades que podem surgir ao longo do processo, mas nada surpreende esse Deus, nada pode frustrar aquilo que Ele decidiu. Deus conhece todos os eventos. Alguém disse que Deus conhece no nível mais macro, ao nível micro. Ele conhece tudo que se passa na Terra, na atmosfera, em todos os confins do espaço, em cada galáxia, em cada planeta, mas Ele também conhece de modo micro cada partícula nossa, cada molécula, cada átomo, cada elétrons, prótons, nêutrons, tudo está descortinado diante desse Deus. Ele conhece todos os seus movimentos, cada localização sua. Ele sabe tudo. Ele sabe cada milésimo de segundo do seu tempo. Ó, profundidade da riqueza e do conhecimento. Que interessante, né? Porque enquanto a gente prega, não sei o que passa na sua cabeça. Mas Ele conhece todos os eventos que acontecem nas mentes, as vontades humanas, todos os pensamentos, todas as escolhas, todos os sentimentos, e não só do presente, mas também do passado e do futuro. Tudo está à luz diante de Deus. Todo esse esforço é só para dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele conhece exaustivamente cada ser humano. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Ele conhece exaustivamente o que cada um de nós pensamos, sentimos, o que cada um de nós desejamos. Ele conhece até aquilo que te causa medo, pavor, angústia. O Salmo 139, já tivemos oportunidade de pregar aqui. O salmista traz uma descrição interessantíssima. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Tu sondas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Antes que haja palavra na minha língua, eis que o Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu já sabes. E como o salmista, Paulo também não é um teólogo frio. E ele, como o salmista que diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muito elevado e não posso alcançar. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo aqui. O conhecimento de Deus abrange tudo.
E é por isso, irmãos, que quando Deus toma uma decisão, Ele toma uma decisão acertada. Não erra. Não há equívocos. O que Ele determina, pode ter certeza, ainda que seja estranho para você, foi o melhor. Foi o melhor. Deus não comete equívocos. O salmista, no Salmo 104, verso 24, diz: quantas são as tuas obras, Senhor? Todas elas fizeste com sabedoria. Cada uma delas. As inúmeras obras do Senhor. O Senhor não errou. Cálculos. Sabe, os seres humanos podem fazer coisas extraordinárias. Fazem. Coisas absurdas até. Coisas de fato que nos deixam boquiabertos. Mas a obra mais complexa, produzido pelo intelecto humano, diante de Deus, é como brinquedo. Já parou para pensar nisso? Cada obra, por mais extraordinária que seja, feita por um homem, diante de Deus, é como um brinquedo. Nós temos engenheiros aqui no nosso meio. Pelo menos um eu sei que tem. E se a gente pegar aí um grupo de engenheiros, dos melhores engenheiros, e dar uma tarefa para eles de construírem uma bomba d'água com uma expectativa de 75 anos, que não precise de manutenção, de lubrificação, com um peso de aproximadamente 300 gramas, com a capacidade para 2 mil galões por dia, e válvulas trabalhando entre 4.000 a 500 vezes por hora. Uma máquina como esta, uma máquina como o coração, seria possível? E Deus forma assim, no ventre de uma mãe. E Deus mantém assim funcionando. Se isso te produz assombro, e que deveria produzir assombro, muito mais deveria produzir assombro no seu coração o fato do Senhor salvar pecadores. Muito mais deveria causar assombro à sua alma o fato do nosso Deus converter o homem. Arrancar do coração do homem um coração de pedra e pôr, repito, um coração de carne, que pulsa, que pega fogo pela glória dele. A salvação dos pecadores, irmãos, é muito mais surpreendente do que qualquer construção visível neste mundo, construído pelos homens. A salvação do homem é a coisa mais incrível que pode acontecer. Muito obrigado, meu irmão. E é o que Paulo vem escrevendo aqui. De Romanos 1 a Romanos 11, é o que Paulo vem escrevendo. É o que Paulo vem meditando. E ele não estava, irmãos, contemplando aqui as cataratas do Niágara, o Grand Canyon. Ele estava meditando na sabedoria de Deus. Ele está meditando no poder de Deus, que é o Evangelho, que salva pecadores arrependidos. E isso está muito além da nossa compreensão. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos.
Minha mãe, Victor, tinha uma expressão muito interessante. Toda vez que eu ia sair de casa com os amigos, ela colocava o rostinho fora da janela e dizia: juízo, menino. Tome juízo. Já ouviram, né? E é essa a ideia aqui. A palavra juízo aqui é sinônimo de decisão. Quando você diz, fulano, tenha juízo. Ou seja, haja com sensatez, atilamento, com esperteza, haja com tino. E é nesse sentido que Paulo está usando a palavra juízo aqui. Paulo está dizendo que as decisões de Deus, os decretos de Deus, as disposições de Deus são insondáveis, não têm fundo, não têm profundidade, mas são assertivas. Paulo está dizendo que nós podemos mergulhar aqui. Podemos mergulhar neste oceano, no oceano da nossa capacidade mental, intelectual, espiritual, e chegarmos e nos achegarmos a Deus. No entanto, ainda vai sobrar muito mar para você nadar. Vai sobrar muita água. Seus pés não vão alcançar a profundidade da sabedoria desse Deus. Por mais capacidade que você tenha, por mais expertise que você tenha, por mais arejada que seja a sua mente, sempre haverá um oceano para você nadar em direção ao Senhor. Os juízos de Deus são insondáveis e seus caminhos, diz Paulo no mesmo versículo, são inescrutáveis. Seus caminhos, ou seja, os seus métodos, os métodos que ele usa para cumprir os seus planos são inescrutáveis. Palavra interessante. Que vencer é isso. O que seria isso, Danilo? Paulo está usando aqui uma palavra que descrevia bem um caçador. Ele está na caça, à espreita de um animal, percebe as suas pegadas, segue as pegadas deste animal, mas finalmente ele perde o rastro do animal. E é essa a ideia aqui. Ninguém pode entender completamente o que Deus está fazendo no mundo. Não conseguimos seguir as suas pegadas. No momento ou outro, nos distraímos e pegamos atalhos, perdemos o caminho, erramos a trilha. Na verdade, irmãos, ninguém pode entender completamente o que Deus está fazendo na sua própria vida. O salmista, Salmo 77, diz: pelo mar, olha que interessante, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os seus vestígios. É a mesma ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Assim como um rastro de um barco no oceano se desfaz em segundos, assim também, irmãos, não podemos rastrear os caminhos de Deus até o fim. Nós nos perdemos. Deixados por nós mesmos, nós nos perdemos. Nós não conseguimos atingir todas as suas pegadas. Mas eu não quero dizer com isso que não podemos saber absolutamente nada de Deus. Não é isso. Não é que nós não podemos saber absolutamente nada de Deus. Há coisas que nos foram reveladas.
Há coisas que nos foram descortinadas por meio da palavra do Senhor e estão escancaradas para nós. Então nós vimos essas pegadas. Paulo, irmãos, tem aqui, repito, 11 capítulos explicando os caminhos de Deus, os atributos de Deus, o plano de salvação de Deus. Está descortinado a nós. Fomos expostos aqui 11 capítulos. Nós podemos conhecer algo de Deus. O que Deus quer que nós saibamos, nós temos escancarados diante de nós. Mas não podemos esquecer que a nossa compreensão é limitada. Você é limitado. Talvez seja estranho para você ouvir isso. No mundo em que diz você pode, você faz, você conquista, você sabe, a palavra do Senhor diz você é limitado. Nos seus pensamentos você é limitado. Mas o Senhor não. Diz Isaías 40, verso 28, o seu entendimento não há quem alcance. Não há quem alcance o entendimento do Senhor. Deus mesmo vai dizer em Isaías 55, verso 8 a 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Vamos para a segunda estrofe. E a empolgação do apóstolo Paulo não para. O coração do apóstolo Paulo não tem aqui um momento de oscilação, onde a chama ameaça apagar, e agora o amanuense tem que soprar para que aquilo incendeie de novo. Na segunda estrofe, verso 34 a 35, nós temos daquelas 3 perguntas chamadas retóricas. Uma pergunta retórica é aquela cuja resposta já está implícita na própria pergunta, ou seja, ele pergunta respondendo. Ele não está aqui esperando de nós ou dos seus leitores originais uma resposta. 3 perguntas apresenta Paulo aqui, que nos chama, irmãos, a abraçar a nossa própria limitação diante da grandeza, diante da sabedoria desse Deus. Olha, uma coisa é a gente entender intelectualmente que somos limitados. Deixa eu tentar expressar. É como você dizer ao mundo, vocês são pecadores. E todos os homens vão concordar contigo. O problema é quando você começa a particularizar esses pecados. E a dizer pornografia é pecado, avareza é pecado. E aí complica o negócio. A mesma coisa aqui. Talvez seja fácil para você entender que intelectualmente que você é limitado. Mas outra coisa é você abraçar essa realidade. Abraçar a realidade e viver conforme ela. E Paulo vai fazer isso aqui através dessas 3 perguntas aqui. A primeira pergunta no verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? A resposta, sem dúvida alguma, é ninguém. Ninguém. Ninguém entendeu a mente do Senhor e, portanto, ninguém pode vir diante dele para lhe dar conselhos, para lhe dizer o que fazer. Nós só podemos, irmãos, conhecer o que ele quis revelar a nós em sua criação e em sua palavra. E mesmo isso, dependendo da nossa capacidade mental e espiritual, é limitada, limitadíssima. Mas é interessante a tendência do coração do homem. Porque a tendência do coração humano é de querer dar conselhos para Deus. É de chamar Deus num gabinete e dizer para ele, sentado num sofá, o que ele deve fazer. Dizer o que ele deveria ver. O que ele deveria fazer.
O mundo, nesse sentido, está cheio de conselheiros de Deus. Pecadores orgulhosos, frequentemente, oferecem conselhos a Deus. Dizem o que Deus deve fazer, como Deus deve proceder. Dizem como Deus deve governar o mundo. E o pior, ainda alertam a Deus que se Ele não fizer da forma como foi feito, não vão acreditar nele. Não vão depositar a confiança nele. Gostamos de dar opiniões, de dizer o que Deus deve fazer. Muitas vezes nos apresentamos diante do Senhor, diante de Deus, para ajudá-lo naquilo que Ele deve fazer. Não temos, irmãos, a ideia do que Ele está fazendo muitas vezes. Mas também não temos a autoridade para nos aproximar dEle e dar conselhos a Deus como se Ele estivesse errado. Meus irmãos, é uma ilusão pensar que nós podemos dar uma mão a Deus e ajudá-lo nos seus decretos. Não. Não conseguiremos. Não dá. Sabe o que é um autômato? É um bonequinho criado, colocado num mecanismo em que ele opera de modo automático, imitando movimentos de animais ou humanos. O pessoal aqui mais antigo deve lembrar que existia um brinquedo de madeira, onde as pessoas apertavam duas madeirinhas uma contra a outra e o boneco ficava dançando. Os mais novos já devem ter reparado em alguns carros aqueles animaizinhos, cachorrinhos com uma cabeça solta que, à medida que o carro vai andando, o boneco vai chacoalhando a cabeça. Quem já viu isso? A mocinha ali viu. Não somos assim. Não somos assim. O homem, irmãos, é um ser criado à imagem de Deus, com intelecto, com vontade, com autodeterminação, com emoções. Quando tomamos, irmãos, uma decisão, o fazemos conforme os nossos desejos, os nossos quereres. É a nossa decisão. No entanto, irmãos, Deus continua sendo soberano e o seu plano perfeito será cumprido. Sempre. Não somos autônomos. Não somos fantoches. Somos responsáveis pelos nossos pecados. No entanto, tudo aquilo que fazemos está debaixo da soberania deste Deus poderoso. Incompreensível muitas vezes. Mas que pode ser conhecido na sua palavra. A fim de refinarmos as nossas atitudes, as nossas ações, consoantes as verdades preciosas do Evangelho, da palavra do Senhor. De fato, continuamos como quem não sabe muita coisa. Mas aquilo que está revelado é suficiente para nós. Quem, pois, entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Se você acha que é sábio o suficiente para dar um conselho a ele. O verso 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Você não é sábio
suficiente. Nosso Deus sabe tudo e é o Senhor de tudo, e não temos nada em nossas mãos com que possamos também negociar com Ele, oferecer a Ele. Nós não podemos negociar com Deus. Ele não nos deve nada. Ele não necessita de nada. Ele é satisfeito nele mesmo. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Nós, por outro lado, devemos tudo. Tudo a Ele. O que diz Paulo em Atos 17, verso 24. O Deus que fez o mundo, tudo o que há nele. Pregando em Atenas, o berço da filosofia, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Meus irmãos, o ar que você respira, que nós respiramos, é o ar de Deus. O pulmão com que você respira é o pulmão de Deus. Ele dá vida. Ele dá alento. Ele dá essas coisas. Ele nos dá tudo. A sua vida está nas mãos dele. E é isso que Paulo está louvando a Deus aqui. É isso que Paulo está escancarando o seu coração e a sua alma. Como quem diz, eu dependo dele. Eu necessito dele. Nós necessitamos dele. Nós necessitamos daquele que nós devemos tudo. Não nos deve nada e nós devemos tudo. Nossa capacidade de adoração, irmãos, disse alguém, proporcional ao entendimento da nossa impotência e incapacidade. Olha que interessante, Ana Clara. Nossa capacidade de adoração é diretamente proporcional ao entendimento da nossa impotência e incapacidade, em contraste com a autossuficiência de Deus. Tudo o que Ele nos dá é por graça, porque não merecíamos nada. Não teríamos nada dessa vida se não viesse da mão dEle. Ele é gracioso, Ele nos dá. E o que nós damos a Ele? Senão a nossa vida, para ser gasta para o louvor e a glória do nome dEle. Porque é isso que veremos agora. Na última estrofe dessa canção, dessa doxologia, dessa adoração que é dedicada ao Senhor aqui pelo apóstolo Paulo. Verso 36. Vamos juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são a ele, pois. Olha, irmãos, aqui converge tudo. Tudo que o apóstolo Paulo vem aplicando do capítulo 1 até o capítulo 11. Aqui converge todas as coisas. Como quem explica todos os capítulos anteriores, principalmente e sobretudo os capítulos 9 a 11 da carta de Romanos. Paulo diz aqui, em primeiro lugar, que o nosso Deus merece a glória em tudo, porque todas as coisas encontram a sua origem nele. Ele é a fonte de tudo que existe. Tudo foi concebido em sua mente infinita, antes de vir à existência. Tudo converge no Senhor. Isso inclui todos os elementos que tornaram possível a redenção do seu povo. Tudo vem dele. Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 11, que nele também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mas todas as coisas não só se originam
em Deus. Ele também é o Criador e o sustentador, o mantenedor de todas as coisas, porque dele e por meio dele, diz Paulo, ou seja, por meio dele, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, Paulo diz em Colossenses 1,17 que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Todas as coisas. O que são todas as coisas, meu irmão? O que são todas? São todas. Sua vida está incluído nesse todo. Se Cristo por um momento se esquecesse de você, você se desintegraria. Viraria apenas um pó, uma poeira. Que com o passar do tempo, até muitos daqueles que conviveram com você, pode te esquecer. Se não é Cristo, você se desintegraria. Você deixaria de existir. Mas Ele está sustentando. Ele está mantendo cada coisa do universo. Ele está mantendo a sua vida. E esse, irmãos, é o Senhor. É conforme diz o autor em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas, irmãos, há outra preposição aqui em nosso texto, que de nenhuma maneira nós podemos nos esquecer. De nenhuma maneira podemos passar largo, deixar de fora. Há algo aqui que nós precisamos prestar bastante atenção. Em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não para mim são todas as coisas, mas para o Senhor são todas as coisas. Não para ti. O texto diz aqui que é para ele. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, nosso Deus não é apenas a fonte e o meio, Ele é também o fim, Ele é o propósito final pelo qual Deus faz tudo o que faz. A Ele é a glória, Ele é a razão de tudo. O nosso Deus é acima de tudo exaltado. Não há nada, nem ninguém em todo o universo mais glorioso que Ele. E sabe uma coisa? O próprio Deus sabe disso. Deus não é como idólatra. Deus não é idólatra. Ele é único. Nós somos idólatras. Nós criamos deuses. Nós romantizamos deuses. Nós, como diz Calvino, fabricamos deuses. E colocamos no lugar daquele que é o glorioso. Um desses deuses, criado, pode ser você mesmo. Você pode ser o centro de todas as coisas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não procura que vivamos para a sua glória porque Ele precisa de algo. Porque Ele precisa da nossa adoração. Porque Ele precisa do nosso culto. Deus não precisa da nossa adoração porque Ele é um Deus inseguro, que está nos céus esperando que as suas criaturas o adoram, reverenciem. Ele não precisa disso. Ele é completo. Ele é satisfeito nele mesmo. Ele é a fonte, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. E não pode ser de outra maneira. Ele deve ser adorado desta forma. Ele tem que ser adorado como o mais sublime, como o mais satisfatório do que todas as coisas que Ele criou. Ele é digno da adoração. Ele é digno do nosso louvor.
não você. Você não é o centro do universo. Você não é o centro de Deus. Você não pode trocar a glória de Deus pelas criaturas. Você é criatura. Já pararam para pensar nisso? Há uma reprimenda do apóstolo Paulo em Romanos 1. Os homens trocaram a glória de Deus pelas criaturas. E adorar a si mesmo é adorar a criatura. É um ídolo. Adorar a si mesmo é adorar a criatura em vez do Criador. E isso é, disse um comentarista, estupidez. Irmãos, alguém disse que Romanos 11, 33 a 36, deveria provocar em nós uma revolução. Segundo o comentarista, uma revolução copérnica. Nicolau Copérnico, intelectual polaco, nascido em 1473, propôs uma reforma no calendário. Até aquele momento, o mundo aceitava a perspectiva herdada dos gregos, de que a Terra estava no centro do sistema planetário e que todos os planetas giravam em torno da Terra. Até que, diz o comentarista Copérnico, percebeu que estavam errados. O Sol é o centro do nosso sistema planetário e todos os planetas giram elipticamente em torno dele. Durante muitos anos, Copérnico se absteve de falar sobre isso, temendo que a Igreja Católica Apostólica Romana o acusasse de heresia e ele amargasse a fogueira. Só que prestes a morrer, ele publicou A Revolução das Órbitas Celestes. Anos mais tarde, 1633, Galileu Galilei foi julgado pela Santa Inquisição por defender o sistema copérnico, afirmando que o Sol, não a Terra, era o centro do nosso sistema planetário. E ele aplica dizendo o seguinte, irmãos: quando abraçamos o ensino de Paulo em Romanos 11, 33 a 36, vivemos na dependência do Espírito Santo, ocorre em nosso interior uma revolução copérnica espiritual. Percebemos que não somos o centro do universo, que há outro eixo em torno do qual todas as coisas devem girar. Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Você não é o Sol. Você não é o centro do universo. Você não é o protagonista. Mas dessa história da salvação, relatada por Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, o centro de todas as coisas é o nosso soberano e profundo Deus. E nós fomos criados para glorificar o nome dele. Fomos criados para desfrutar dele e desfrutar dele para sempre. E é isso que vai dar sentido e propósito, significado à existência da sua vida. A existência do mundo. A existência da nossa vida. Quando colocamos nossos desejos e ambições no centro de nossas vidas, tudo se torna confuso. Talvez aqui você esteja experimentando dessa confusão. Cheio de quereres, cheio de desejos, querendo seguir sua própria vontade, já não sabe mais para onde vai, que direção tomar. E o Paulo nos mostra que tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas, incluindo a sua vida. Quando você entender isso, você vai entender o que significa
desfrutar de Deus e gozar dele para sempre. Precisamos sair daqui hoje decididos a cumprir um propósito da nossa existência. Há um propósito. Você não é um acidente. Há um propósito para a sua vida. E um propósito único, exclusivo, é gastar seus dias para a glória de Deus, para o louvor dele. É isso que significa viver para a glória de Deus. É viver para que as pessoas possam ver a beleza e o caráter de Cristo na sua vida, na nossa vida. É viver para que o nome do Senhor seja dignificado, honrado, exaltado em tudo aquilo que nós fazemos, pensamos. Sabe por quê? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Vamos orar?